Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre seja conosco. Nós vamos fazer hoje um pequeno comentário sobre a vingança. Vamos ver aqui o capítulo. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é amai os vossos inimigos. Então nós vamos fazer hoje esse comentário para nós podermos fazer esse estudozinho pequeno. Vamos primeiro fazer um agradecimento por todos os nossos irmãos que caridosamente vêm aqui para nos ajudar a fazer essa pequena prevenção, e agradecemos a Jesus, nosso Mestre, e acima de tudo, nosso Pai, Supremo Senhor do Universo. E muito obrigado, meus irmãos queridos, por toda a assistência que estão me concedendo, por caridade, porque eu talvez não mereça isso. Mas vamos fazer uma leitura da Vinha de Luz para nós abrirmos a nossa reunião de hoje. Nós abrimos aqui aleatoriamente, nós abrimos a Vinha de Luz no tópico 58, página 127. Crises. Jesus falou ao Pai: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Isso foi antes da crucificação. Nós sabemos que o Divino Mestre estava realmente sofrendo isso tudo por nossa culpa, porque nós precisávamos de uma lição, e essa lição do Divino Mestre, só dele ter vindo para nosso planeta, foi uma dificuldade muito grande. E então, essa crucificação, que nós somos praticamente o culpado dela. A lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. E o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão dos benefícios da véspera, a ironia da multidão, o apodo da via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição de filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho, e todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Nós todos teremos que passar por isso, meus irmãos, porque é necessário que a gente mude a nossa condição para melhor. Nós ainda estamos nos arrastando naquela casca, tipo cobra. Estamos deixando pelo caminho a nossa casca. Então é necessário cada vez mais, né, o fruto vai amadurecendo.
Nós precisamos desse amadurecimento para melhorar, para ir ao encontro de nosso amado Pai, Supremo Senhor do Universo. Isso é quando nós tivermos condições de avaliar todas as nossas condições de inferioridade e deixar para trás. Nós subiremos a essa condição. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão e a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua, o minério será remetido ao cadinho, a árvore sofrerá a poda, o verme será submetido à luz solar, a ave defrontará com a tormenta, o homem será conduzido à luta, o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. Por isto que vemos no serviço divino ao Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição e sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação, e não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Graças a Deus. Nós vemos aí, meus irmãos, essa lição, né? A passagem sublime e dolorosa para nós, porque nós somos os culpados dessa crucificação. Todos nós temos uma pontinha justamente de culpa, porque é através dela que nós vamos avaliar as dificuldades que nos aparecem para melhorar as nossas condições espirituais. Hoje nós temos aqui vamos fazer a nossa prece para melhorar e agradecer a Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, permite, Senhor, que nós possamos unir os nossos pensamentos, encarnados e desencarnados, neste momento sublime, para te suplicar a bênção misericordiosa da tua luz, porque nós todos necessitamos dessa providência divina. Dai-nos a força necessária, Mestre, para vencermos as dificuldades que nos são próprias, porque a nossa condição de espíritos, nós precisamos muito melhorar para elevarmos um dia, para nos elevarmos à presença do Pai. Nós sabemos, Senhor, que é uma dificuldade muito grande, porque é como aquele pássaro que sai do ovo e começa a secar as suas penas e sente dificuldade muito em se movimentar. Nós ainda estamos como crianças de 2 anos e meio, 3 anos, que olhamos tudo, vemos, mas não compreendemos nada ainda, porque nós estamos ainda um pouco longe
da evolução espiritual. Mas dai-nos a força necessária, Senhor, como crianças espirituais ainda que somos, para que nós possamos seguir na direção da luz. E assim, nós te suplicamos por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Nós sabemos que no plano espiritual dos desencarnados se encontram criaturas sofrendo, cego, surdo, mudo, paralítico, perturbados, esquizofrênicos, ainda tuberculosos, leprosos, cancerosos, porque vão para a espiritualidade ainda revoltados com a doença, e a doença os acompanha. E assim nós suplicamos por todos esses irmãos, principalmente pelos espíritos obsessores, nossos irmãos, que fazem de um tudo para contrariar a lei divina de nosso Pai. Então, a esses irmãos nós suplicamos ao Supremo Senhor do Universo e a Ti, Senhor Jesus, que recolha, se for possível, esses irmãos a local adequado na espiritualidade, a fim de que eles se refaçam dessa condição de revolta, que eles possam justamente descobrir o erro em que estão incorrendo. E assim, Senhor, obrigado por tudo e que a Tua paz seja conosco. Muito obrigado pela presença luminosa dos nossos queridos irmãos. Obrigado, queridos irmãos, pela caridade em nos acompanhar nesta preleição humilde. Graças a Deus. Vamos iniciar. Nós temos aqui o tema, a vingança. Nós sabemos, nós conhecemos esse impulso negativo ainda, animalizado, que nós conduzimos. Então ele diz aqui, na preleição, a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que têm a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, de cujos guantes se debateu a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens. Olha, gente, é doloroso, mas é uma verdade, né? Nós vemos aí em todos os setores da vida, inclusive nas instituições, até mesmo espíritas e religiosas, que não deveria haver isso, porque nós devemos seguir todas as instruções que o Divino Mestre nos ensinou, nos deu. Mas o que acontece? A nossa mente ainda está muito contaminada, digamos assim, com as dificuldades vibratórias que nós temos, que a gente pensa de um jeito, mas esse jeito ainda é o errado. Então, quando nós fazemos alguma coisa que nós nos vingamos, o que é que acontece? Nós fazemos tudo errado. E isso causa um problema para nós, porque tudo aquilo que nós fazemos, ela é uma vibração que nós provocamos. Por exemplo,
essa vibração de vingança é uma tristeza. Então, na fileira, diz aqui, vamos ler para a gente, porque a leitura aqui que nos esclarece, né? No começo da era cristã, razão por que a vingança constitui indício de certo de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda inspirem. Porque nós sabemos que o espírito ainda não esclarecido, ele se junta justamente a uma pessoa que tem um pensamento negativo. E como ele se junta nessa condição, ele então associa a mente dele com a mente daquela pessoa que está zangada, que se sente, entre aspas, ofendida, e faz isso. Então, ele ajuda, ele organiza na mente dela, dessa pessoa que está querendo se vingar, justamente certa programação para sacar essa vingança, coisa muito prejudicial para o espírito. Porque nós sabemos, por exemplo, que o Mestre nos deu exemplo de muito amor. Quando aquela multidão de inconsciente, quem sabe eu estava lá no meio também, quem sabe, eu devia estar também, apupava o Divino Mestre na cruz. Imagine só nossa cabeça. Um ser que não fez nunca mal uma mosca, salvou muita gente da dificuldade, curou leprosos, curou cego, surdo, mudo, paralítico, perturbado de toda a natureza. Nunca fiz mal uma mosca e nós o crucificamos. Meus irmãos, é isso aí. É doloroso. Hoje nós sabemos, nós sentimos o efeito desse mal que nós causamos a nós mesmos. Porque não causamos mal a Jesus, nosso Mestre. Ele sofreu tudo aquilo com a paciência do Cordeiro de Deus. E perdoa. Quando aquela multidão imensa ocupava, ele suspendeu a cabeça ao alto e disse: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, é isso aí. Vingança é coisa muito séria para nós. Principalmente aquele que se diz espírita, de maneira nenhuma não pode se vingar de qualquer coisa, porque tudo que acontece conosco, por exemplo, vocês me perdoem fazer aqui uma comparação. Hoje eu estou praticamente, eu ando com andador. Estou completamente sem movimento, a mão, o braço, essas coisas tudo. Então, o que é isso? Isso é o resultado daquilo que eu provoquei agora, nessa vida, ou então na vida anterior. Dá certa coisa, esse negócio da pedra, na vida anterior, né? Não, também. É isso aí. Então, nós devemos ficar revoltados? Não. Por quê? Porque o sofrimento que nós estamos passando é a retirada do espinho que está dentro do nosso ser. Quando faz ter retirado esse espinho, dói. E essas vibrações é como um espinho, que dói. Então elas estão sendo retiradas. A mão está com dificuldade, a perna está com dificuldade, mas com a graça de Deus, ainda posso dizer, agradecer a Deus, ter a mente, está, graças a Deus, está bem, está boa. Então nós vemos aí
Então a vingança é uma coisa terrível, porque ela marca, ela modifica as vibrações do nosso íntimo. Vamos ler, meus irmãos, para a gente compreender melhor. Vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita, vingar-se é bem o saber tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Nós não precisamos ser nem espírita, cristão ou qualquer coisa. Nós precisamos ser um ser humano que temos dentro de nós a grandeza misericordiosa de Deus que está ainda desabrochando em nós. Então, o que acontece? Nós devemos fazer o possível para compreendermos que esse perdão é justamente aquela condição que o ser humano compreende que precisou sofrer, porque anteriormente ele fez alguma coisa para merecer aquilo. Porque ninguém recebe um dinheiro daquilo que não trabalhou. E nós não recebemos justamente essa vibração, fomos nós que fabricamos ela e ela ficou dentro de nós e agora está saindo por obra e graça da misericórdia de Deus. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheira assídua, olha aí, a falsidade, a baixeza. A falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Olha aí. Quando é ele o mais forte, cai sobre como qual fera sobre o outro a quem chama de seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio, porém, as mais das vezes assume a aparência hipócrita, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminho escuso e segue na sombra do inimigo. Ele considera inimigo, né? Então nós vemos todas as coisas que nós fazemos está contrária à lei divina, nós estamos incorrendo num erro muito grande. Por quê, meus irmãos? Porque Deus, nosso Pai, Ele nos espera limpo como Ele nos criou. Completamente, digamos assim, indene de qualquer sujeira, de qualquer natureza. Então nós precisamos voltar a Ele com a alma ainda iluminada, com a alma limpa, sublime, branca, pura e luminosa. É isso aí, meus irmãos. Porque para nós fazermos isso, nós temos que nos desfazer de todos os impulsos e sentimentos negativos. Então, nós temos que fazer o possível e quase que o impossível para vencer essa barreira. É uma barreira muito difícil, porque hoje nós estamos na barreira, na condição praticamente da animalidade inferior. Mas nós precisamos o quê? Nós precisamos fazer o possível, evoluir para poder chegar à presença do nosso Pai. Nosso Pai é que vai determinar, quando nós estivermos luminosos, indene de qualquer sujeira no nosso perispírito, nós vamos receber justamente o prêmio da misericórdia divina e vai delegar para nós um trabalho. O trabalho é uma das maiores bênçãos que existe no universo, gente. E nós, muitas vezes,
reclamamos daquilo que fazemos. É muito difícil compreender isso, mas é possível compreender, porque o trabalho movimenta, em primeiro lugar, a nossa mente, na direção da luz. Movimenta nosso corpo, que precisa de movimento, precisa justamente da ação. Movimenta nossa mente para apurar a nossa inteligência. A inteligência é para compreender o certo e o errado, o bom e o não bom. Nós, então, começamos a andar por aquele caminho maravilhoso. Vamos ler mais alguma coisa para a gente compreender, porque é só o espírito mais evoluído que pode nos ajudar fazendo essa prevenção. Que de nada desconfia, quer dizer, o inimigo nada desconfia e o camarada começa a perseguir a pessoa. Espera o momento azado para sem perigo ferido, quer dizer, aquele que se vinga faz isso criminosamente, escondendo-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no corpo veneno. Nossa, é doloroso demais, que é doloroso para nós até lermos isso aqui. É isso aí, infelizmente, é isso que acontece. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca então na honra, na afeição. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes de outrora que o acolhiam. Olha só, é terrível. Então, a pessoa se transforma num verdadeiro réptil, digamos assim. Que o réptil só ataca a pessoa que está oferecendo perigo a ele. É a cobra, né, que nós sabemos. Mas nós, infelizmente, já possuímos a graça misericordiosa do livre-arbítrio, coisa maravilhosa e divina, presenteada pelo Pai para nós. E a gente tem consciência daquilo que está fazendo e a gente faz, a gente erra. É terrível demais, é doloroso. A vingança é algo que não dá nem para descrever. Então, nós devemos evitar isso. Tá? Fica estupefato, benevolente aquele irmão que outrora o acolheu, fica super. Agora recusam a apertar as suas mãos. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que seus mais caros amigos e parentes se afastaram e evitam. Ou o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insultem em plena face. Olha, meus irmãos, infelizmente, é doloroso a gente dizer, mas uma pessoa que faz uma coisa dessa é pior do que um ser primitivo, como, por exemplo, um réptil. É muito difícil descrever essa atitude. Nós, de maneira nenhuma,
não devemos fazer isso, porque nós já temos a consciência dada pelo Supremo Pai. Nós não devemos procurar fazer isso de maneira nenhuma, que é doloroso. Nós vamos adquirir culpas, ou seja, vibrações tão bravias, tão prejudiciais, que pode essas vibrações se transformar no futuro numa doença como lepra, câncer, tuberculose e outras coisas mais do cérebro. Vai fazer a pessoa ficar esquizofrênico, enfim, uma série de coisas que vão atacar, porque essas vibrações, elas penetram no perispírito da pessoa. Elas penetrando no perispírito, elas vão ficar, depois elas vão ter que sair, porque a bondade divina, nosso Pai, determina que tudo entre, mas saia, para poder oferecer a lição àquele que buscou. Então, o que acontece? Quando sai em forma de sofrimento muito, mas muito acentuado, gente. É doloroso demais. Então, nós evitemos essas coisas. Façamos o possível para não nos vingarmos de quem quer que seja. E ajudarmos se estiver no nosso alcance. Fazermos o possível. Então, vamos aqui ler o último coisa de Júlio Oliveira. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esse processo de outrora, de outros tempos, todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem por divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Oliveira, Paris, 1862. Meus queridos irmãos, é isso aí. Graças a Deus que nós tivemos essa lição brilhante, maravilhosa, que a bondade suprema de Deus nos concede. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento, porque isso que nós recebemos aqui foi justamente o manjar do céu. Foi a linfa misericordiosa da luz que Deus, nosso Pai, nos encaminhou. Senhor Jesus, muito obrigado, Mestre, pela presença dos nossos queridos irmãos aqui, que vêm em Teu nome para nos ajudar. Irmãos queridos, que a bondade de Deus derrame sobre todos nós, encarnados e desencarnados, a sua gloriosa luz. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Permite que possamos humildemente elevar nosso pensamento e buscar a Tua presença divina dentro de nós e fora de nós. E assim seja, graças a Deus.